Olá pessoal, bem-vindos novamente ao minicurso Introdução à Análise de Dados no R, pela 10ª semana da Biologia da Universidade Federal do ABC. Eu sou o Guilhermo e eu vou falar para vocês do segundo tema deste minicurso sobre inferência estatística. Neste tema, iremos trabalhar com conteúdos sobre por que fazer inferência, um pouco de teoria estatística sobre o teorema do limite central, um pouco de teoria estatística sobre distribuição de probabilidades e como utilizar todo esse conhecimento para fazer inferência de parâmetros através de intervalos de confiança. Então, vamos lá assistir os 2 vídeos deste tema. Para iniciar com este tema, eu preciso que vocês conheçam 2 definições fundamentais. A primeira delas é a definição de população, que é diferente em estatística do que na biologia, tá? Uma população em estatística é definida basicamente como um conjunto de elementos similares e que são potencialmente infinitos. Eles podem não ser infinitos, mas são potencialmente infinitos porque tornam-se difíceis de definir, de conhecer o tamanho deles e de delimitar. Tá? O segundo conceito é o conceito de amostra. Uma amostra define-se, então, como um subconjunto finito proveniente de uma população. Ou seja, nós vamos à natureza e pegamos uma pequena porção dela para tentar entender como a natureza funciona. Isso que nós fazemos quando fazemos um experimento ou quando fazemos uma saída de campo, por exemplo, né? Uma amostragem. Então, por que fazer inferência? Se as populações realmente são infinitas ou incontáveis, o que eu posso fazer, na verdade, é tomar uma amostra delas, certo? E a partir dessa amostra, eu posso caracterizá-la, tá? Posso caracterizar a amostra. Eu pego dados dessa amostra, de variáveis que descrevam essa amostra, tá? Uma variável x, e eu posso pegar qualquer quantidade de dados dela. E a partir dos dados, eu posso descrever a minha amostra. Eu posso saber, por exemplo, a média dela, tá? Porém, eu não posso descrever a população a partir desses dados. O que eu posso fazer com eles é inferir o que acontece nessa população a partir de uma amostra. Então, a inferência estatística basicamente é deduzir atributos de uma população estatística a partir de uma amostra. E tem uma coisa fundamental ali, que é que devido a que a gente não está pegando a totalidade da população, porque é impossível, existe uma incerteza em nossas deduções. E além disso, nós devemos respeitar critérios para manejar essa incerteza. Então, basicamente, quando nós fazemos inferência, nós descrevemos as nossas amostras e a partir dessa descrição, nós tentamos deduzir o que acontece na realidade. Então vamos dar um exemplo. Imagina que tem uma população estatística, né? Uma população infinita de, sei lá, 50 milhões de bichinhos incontáveis, com uma média de tamanho de 5. Essa média, eu estou fazendo ultrapassa, tá? Por quê? Porque o único que conhece essa média, sei lá, é o cara que criou, né? Mas nós, que somos cientistas, né? Aquele tadinho cientista, o máximo que ele consegue fazer é ir para a natureza e pegar uma amostra dessa população, tá? Por exemplo, ele pegou aqui uma amostra de 120 bichinhos e calculou a média dessa variável, tamanho pode ser, que foi 4,33. Opa, esses valores são diferentes. Ele não pegou a média, que é 5, que nós conhecemos porque falamos com aquele cara que criou a realidade. Ela foi um pouquinho diferente, tá? E agora eu vou introduzir 2 definições que também são muito importantes nessa aula, que são a definição de parâmetro, tá? Que basicamente é um número que resume a informação de uma grande quantidade de dados, tá? Medidos numa população estatística. Ou seja, o parâmetro é uma medida resumo de uma população. Quais parâmetros existem? A média é um parâmetro, o desvio padrão é um parâmetro, a mediana é um parâmetro,
tá? Porém, eles são inerentes à população, são descritores da população. O que nós fazemos, na verdade, quando fazemos a amostragem, são estimativas. Nós calculamos estimadores, que são aproximações amostrais a um parâmetro populacional, tá? Essa definição é importante. A teoria estatística, ela fornece muita informação para analisar os dados e para ter certeza, uma mais ou menos certeza do que acontece na natureza, tá? De fato, se nós conseguíssemos explorar a natureza na totalidade, na sua totalidade, não precisaríamos da estatística. O teorema central do limite é uma teoria estatística que fala que a distribuição de frequências das médias amostrais de qualquer população, tenha a distribuição de probabilidades que tenha, se aproxima a uma distribuição gaussiana. Ou seja, que se eu pegar várias amostras, calculasse as médias dessas amostras, todas essas médias elas vão seguir uma distribuição gaussiana. E outra coisa que o teorema central do limite fala é que, à medida que o tamanho aumenta, qualquer distribuição de probabilidades se aproxima a uma distribuição gaussiana, ou pelo menos no meio dela, tá? No centro dela. Mas o que é uma gaussiana? Vocês lembram? Uma gaussiana é aquela curva simétrica que tem forma de capela, tá? Que está centrada na média e que a maior quantidade de frequências de valores se encontra ao redor da média, enquanto que os valores mais extremos, tá? Mais longe da média, eles são mais infrequentes. Então, imaginemos que o nosso cientista, ele foi lá para o campo e pegou a primeira amostra dele, uma amostra de 120 bichinhos, e calculou a média dessa primeira amostra e deu 4,33. Depois ele voltou para o campo tempo depois, pegou uma segunda amostra e do mesmo tamanho, calculou a média e deu 5,81. E aí ele foi uma terceira vez e pegou uma terceira amostra e calculou a média 5,22. Todas elas distintas. E aí ele pode fazer isso 150 vezes, tá? E depois ele vai e faz um histograma dessas amostras, tá? E ele grafica aí nesse histograma a frequência de aparição dessas médias no eixo Y e o valor no eixo X. E aí ele vê, tá, que essa distribuição de médias amostrais se aproxima a uma distribuição gaussiana centrada na média. E essa média que eu estou calculando ali como a média das médias, né, porque uma média das 150 médias que ele pegou lá no campo, deu 5,04. Vocês perceberam no slide anterior que cada uma dessas médias que ele ia calculando era distinta, tá? Era 4,33, 5,81, 5,22. Nenhuma delas era verdadeiramente próxima de 5. Porém, aquela média das médias, ela deu bastante perto de 5, que é a média que a gente conhece, porque eu fiz trapaça e eu falei com o cara que criou aquela população, que é 5. Então, essa média das médias é uma estimativa, mas é a estimativa mais precisa da média populacional. Então, para resumir, fazemos inferência estatística porque não conseguiremos conhecer a realidade da natureza. De fato, se soubéssemos como a natureza funciona na totalidade dela, não precisaríamos da estatística, nem de fazer inferência, tá? E em segundo lugar, o teorema do limite central, ele nos ensina que o tamanho amostral importa. Portanto, amostras grandes são melhores porque nos dão estimativas mais precisas. Então, por enquanto, é isso. Até o próximo vídeo.